Mas essa festa, quando ela começou, mas ele morava ainda na roça. Nós somos do ainda antes das primeiras caravelas, filhos das montanhas, das planícies, das savanas milenares. Sequer as traições dos tambores insensatos, das correntes e chibacas puderam crucificar as nossas almas. Nós somos de uma espiritualidade ancestralista. Nossos atos naturais de louvor e fé ainda persistem através de percussões ritualísticas, de cantorias congadeiras devocionais, na força mística das representações simbólicas de cantos sagrados dos orixás, na interioridade das congadas e também nos candomblés. Na dança de beira-mar, nossos pés sincronizados junto à terra executam movimentos, ora lentos, ora febris, a lembrar de correntes escravistas cujo tilintar de argolas não cessaram nossas danças, e redimensionadas mimetizam-se nas gungas no corpo percussivo dos reais moçambiqueiros. Nossos assobiadores planejaram muitas fugas. Disfarçados nos gorjeios de alguns pássaros, saqueavam barracões para alimentar senzalas. E o apito se fez voz em todo o grupo de congado. Com as bateias de madeira no garimpo a balançar em nossas mãos, construímos patagongas, recriamos nossos sons. E após as travessias persistiram latejantes na memória espiritual de todos nós. Olá, sou Jeremias Brasileiro, presidente da Irmandade do Reinado do Rosário de Rio Paranaíba, e também sou comandante da festa da Congada da cidade de Uberlândia. Estou aqui a convite da professora Ivete, da Casa de Cultura Graça do Axé, para falarmos um pouco sobre essa nossa manifestação maravilhosa, a qual vocês tiveram a oportunidade de acompanhar um pouco nesse vídeo que nós passamos. As congadas, na realidade, são parte de um conjunto de práticas culturais diversas existentes no Brasil. Elas estão associadas a essa cultura afro-brasileira provenientes de algumas regiões de África, em especial de Angola-Congo, e que após as travessias pelo Atlântico chegaram às Américas, mimetizadas nos corpos, nas memórias e nas histórias dos escravizados. É evidente que, mesmo sob um cenário de existência escravista, os africanos pertencentes à religião dos Congos celebravam a vida. Eles se comunicavam através dos seus corpos, através das suas gestualidades, através das suas cantorias, através das suas memórias, através das suas histórias. Eles, assim, se libertavam do jugo escravista, fazendo que a sua memória ancestral, impregnada com os sons dos tambores, pudessem reavivar cotidianamente a sua resistência nesses tempos de escravidão. Pensamos nesse sentido em 3 contextos para falarmos dessa manifestação. Primeiro, a palavra Congo, que suscita, que revivifica, que é capaz de redimensionar no nosso presente essas memórias dos nossos antepassados, principalmente dos povos bantus, oriundos de algumas regiões ali do que nós chamamos muito de Congo-Angola. Acontece que em algumas regiões de Congo, podemos pensar que
dessa região de Reino Congo-Angola, do qual vieram esses povos bantus, junto com eles, vários reis, várias rainhas, que no contexto das Américas resolveram instituir um novo tipo de celebração, de reconstituição histórica, por meio dos reinados de Rosário, celebrados em várias partes do Brasil, em alguns lugares chamados de embaixadas, outros de bandas de congos, e em Minas Gerais principalmente com os reinados do Rosário, com as congadas, com os catopês, com as marujadas. A terminologia congada, nesse sentido, ela assume em larga medida, pelos próprios praticantes da manifestação, uma lógica de festividade. Quando se fala nas congadas, fala-se então nessa perspectiva do celebrar, do comemorar. Festejos, festas, festividades, incluindo as procissões, os novenários, as missas, as coroações, os desfiles dos grupos, das guardas, das bandas ou dos ternos. Novenas, novenários, missas campais, outras atividades ligadas a esse contexto da festa. Já a expressão denominada de congado, ela é compreendida como uma prática de organização sociocultural cotidiana dos grupos. Uma manifestação cultural e social que ocorre no decorrer do ano. Aquele que é congadeiro, de fé, de tradição, ele vive essa manifestação o ano inteiro. Diante desse contexto, nós podemos, inclusive, pensar como é que são lidos esses corpos congadeiros. Esse corpo que traz um visual possível de ser apreendido por aqueles que possuem um olhar mais apurado, um olhar mais cuidadoso, um olhar de pesquisador curioso, mas não de um pesquisador folclórico. É preciso adentrar na ritualidade dessa manifestação para compreendê-la um pouco mais na sua dimensão que pouca gente conhece, que pouca gente observa. A gente compreende que esses corpos mostram uma real possibilidade de descolonização na prática. Eles já fazem desde os tempos de escravidão esse processo de descolonização, de libertação. Eu tenho dito e tenho pensado de que muitos de nós falamos do decoloniar, do decolonial. Para a gente, o decolonial, ele está muito na perspectiva da teoria acadêmica. Ele não adentra os nossos corpos, ele não adentra as nossas vidas, ele não reconhece efetivamente aquilo que na prática nós realizamos. Portanto, desse ponto de vista, quem descoloniza na prática, na essência, são os praticantes reais dessa manifestação. A nossa teoria é a nossa vida, é o nosso ritual, é a nossa tradição. E é com ela que nós enfrentamos há séculos, e em Uberlândia, há mais de 140 anos, todo esse processo de colonização que coaduna
com essa perspectiva do racismo, do preconceito, da discriminação. Em Uberlândia isso é algo visível o tempo todo. Só não enxerga quem não quer. Mas a manifestação cultural e religiosa da Congada nessa cidade é a maior demonstração da presença do racismo em todos os sentidos. Na religião, que desde 1910 para 1917 instituiu aqui uma irmandade de senhoras, de mulheres de elite, brancas, que não admitiam dividir a festa de Nossa Senhora do Rosário com os pretos. Por isso, em determinado momento, criou-se duas festas. A festa de Nossa Senhora do Rosário, dos brancos, celebrada no mês de outubro, e a festa de Nossa Senhora do Rosário dos homens pretos, celebrada no mês de novembro. A festa dos brancos acabou. A festa dos pretos continuou. Mas por que uma acabou e a outra continuou? Porque isso está vinculado principalmente ao que nós consideramos um princípio de ancestralidade. A nossa ancestralidade faz com que nós continuemos, que a gente resista, que a gente persista. E quando vamos falar dessa persistência, o que mais pensamos e exigimos é que essas recomposições culturais, que frequentemente acontecem, elas fazem parte de uma romantização dos nossos corpos. E às vezes acentuam-se com muita rapidez. E a gente tenta justamente criticar, descolonizar essas visões. Nós falamos dos nossos corpos porque os nossos corpos dançam a vida. Eles ritualizam nossas memórias. E elas vão para além das histórias dos ambientes públicos. Nós, os congadeiros, nós resistimos porque fazemos do nosso corpo esse arcabouço que não é de uma fé estática, que não é de uma cultura parada no tempo. Nós temos o nosso lugar do sagrado, a nossa presença espiritual dos nossos ancestrais africanos, dos nossos antepassados familiares, que comungam ao mesmo tempo um movimento que extrapola essas realidades temporais. Quem não compreende esse nosso rito não consegue interpretar os mitos. Para vivenciar essas nossas práticas, é preciso ir além dos sensos comuns do folclorismo. Isso é fundamental para muitos pesquisadores que, por vezes, e não raras às vezes, priorizam a estética, a festa, a partir de um olhar folclorizante. E então, o desconhecimento dessa prática afro-religiosa de secularidade ancestral que atravessa as gerações impedem os acessos a certas ritualidades, como as descritas por congadeiros que vivenciam esse mundo, que a farda, a indumentária de nós, congadeiros, tem o peso de uma história que exige respeito, reconhecimento, sobretudo respeito, Nós não queremos ser aceitos, nós queremos ser respeitados. Nós não queremos ser tolerados. O princípio da tolerância não nos representa, não nos interpreta. Nós queremos ser
respeitados dentro da nossa dignidade de tradição, de ancestralidade, que reafirma o racismo, a intolerância, a falta de respeito com a nossa tradição ritual. Consequentemente, que nós temos um discurso de presença e de pertencimento a um lugar, a uma memória, em um tempo mítico e histórico, vivências para além do estado único materializado nesses momentos mágicos da festa. Nós falamos de um racismo proveniente da história de nossos corpos, através das nossas gestualidades rituais que esse corpo faz em lugar público. Nós vemos a chibata do olhar preconceituoso sobre essa corporeidade negra nossa, que ela é permeada de sentidos e de vivências de terreiros, quer seja de umbanda, de candomblé, de outras formas experienciadas de manifestação de fé. A Congada em Uberlândia é tudo isso. Ela vive, ela revive, ela resiste, ela continua sobre todos os sentidos. Supera os tempos, supera as mágoas, supera as perseguições, as tentativas de perseguições da própria Igreja Católica, as tentativas simbólicas de apagamento das nossas memórias, das nossas presenças. Basta vocês irem ali na Praça Nossa Senhora Aparecida, no Santuário de Nossa Senhora Aparecida, e vocês vão descobrir que Uberlândia é a única cidade negra do Brasil que conseguiu produzir uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, toda feita de branco. Uma escultura que muitos chamam de monumento, que muitos chamam de escultura, toda branca. Lábios ocidentais, face ocidentais. Nada a ver com a Nossa Senhora Aparecida Preta do Brasil, padroeira também de muitos congadeiros. É isso um pouco do que nós queríamos aqui discutir com vocês. Maiores informações sobre os nossos trabalhos, vocês podem acessar a internet, digitar Jeremias Brasileiro, que vocês terão acesso às nossas produções, aos nossos artigos, a nossa tese de doutorado, dissertação, monografia, as nossas participações e produções em audiovisuais. Axé, salve os nossos ancestrais. Para não ficarem nos subterrâneos, a gente precisa de pessoas que sejam independentes. E ser independente, a gente paga um preço alto. Porque não é o preço só da festa, é o preço da perseguição política. Eu posso negociar a minha sobrevivência orgânica, trabalhar para você, mas a minha cabeça, meu discurso eu não negocio, não. São lugares que a gente se identifica enquanto pertencimento de mundo. Eu acho que esse é o... Nesses lugares eu me sinto dentro do mundo. Sabe? Acho que tem muito disso. Porque não dá para você entender uma criancinha de colo ou no carrinho com toda aquela sonoridade, a criancinha está dormindo. É porque ela está dentro do mundo dela. E se não tivesse, com certeza ela estava esperneando, estava gritando, mas não estaria dormindo. Então não é uma festa de dinheiro, é uma festa de tradição. Se essa está aqui, entendeu? É porque nós luta o ano inteiro. Sai errado algumas coisas, porque ninguém é perfeito. Mas a devoção que nós temos na Nossa Senhora do Rosário é grande, é maior do que as dificuldades que nós passamos. Esse ano foi bom, foi. O ano que vem vai ser melhor.
Então, é isso aí que a gente resiste, não vamos largar, não. A gente põe pé, a gente põe 2 pés. Um vem desmanchar, a gente põe 5 tijolos em cima. Um tira um tijolo, a gente põe 10. E assim a gente vai indo. A gente briga. São vários embates ao longo dos tempos. E é essa percepção que a sociedade não tem. A sociedade que só percebe os batidos dos tambores. A sociedade que só descobre que existem negros na cidade quando chega o mês de outubro. Então, quando você vai trazendo, dialogando com essa outra história, esta outra memória submersa na história da cidade, dá um certo assustamento, um certo estranhamento, né? Do porquê que eu nunca vi isso, nunca conheci isso, ou se na realidade eu nunca quis mesmo era saber disso. Pena branca desaforada, a capoeira no chão molhado. Esse terno é bom, é desaforado, a capoeira no chão molhado. Uma forma de resistência, de apagamento, a gente pode pensar na resistência ao apagamento através do ressoar dos tambores. Em Uberlândia, a anunciação desse ressoar dos tambores incomoda a cidade, porque é uma anunciação que é paulatina, ela é vagarosa, é como se ela fosse preparando a cidade. Olha, agora nós estamos chegando de fato, com os nossos tambores. Vocês não nos veem aqui, nos negam o ano todo, não sabem que nós estamos aqui, mas agora a gente está chegando.